Com chupeta, já aqui temos a doutora Clementina Almeida. Olá, doutora, como está? Bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Tchã. Peço desculpa. Parecias a Ellen agora. Ora bom, 25 minutos depois das 11 da manhã, Génios com chupeta. Já sabe que aqui, e tivemos a oportunidade de apresentar este espaço a semana passada, pretendemos que conheça melhor o seu bebê e vamos fazê-lo com a ajuda da doutora Clementina Almeida, psicóloga clínica, psicóloga de bebés e não só, também de crescidos, é diretora também do For Babies. E hoje vamos falar a propósito das capacidades dos bebés. Diria mais, das fantásticas capacidades dos bebés, porque eles não é só, como às vezes utiliza-se essa expressão, ele está tudo bem, come e dorme. Come e dorme, mas há outras capacidades, não é? E então? A verdade é que quando estamos no primeiro ano, essencialmente, quando vemos um bebê e pensamos que pronto, é come e dorme e está tudo calmo e não se passa nada, a verdade é que dentro daquele cérebro se está a passar milhões de coisas, não é? No primeiro ano o bebê duplica o seu tamanho cerebral, portanto o cérebro no início ao nascimento pesa cerca de 350 gramas, depois no primeiro ano duplica. Isto significa que ele tem assim mais ou menos 100 milhões de neurónios e que, para ter uma ideia, no primeiro ano eles se ligam com outros neurónios a uma velocidade de 70 mil por segundo. Por segundo? Segundo, portanto é qualquer coisa impensável, não é? Passa-se muita coisa e a questão é, ou aquilo que os cientistas andam à procura é de saber o que é que se passa lá dentro, efetivamente. E então hoje trazíamos, assim, nomeadamente algumas experiências para exemplificar algumas dessas capacidades. Se calhar aquela que iríamos ver temos agora... um vídeo para mostrar, não é? Dois videozinhos. Eu vou explicar, se calhar, o que é que se vai passar. Isto são alguns dos exemplos dos tais estudos que se fazem nos Baby Labs por todo o mundo. Neste aqui, o que nós vamos ver é o que os cientistas tentaram perceber era se os bebês tinham a noção do bem e do mal, do bom e do mau, daquela pessoa que faz coisas boas e daquela que faz coisas más. E se então, eles com essa idade têm essa capacidade de perceber... Exatamente. Ou seja, tentamos primeiro, este estudo já foi duplicado em vários outros países e com outros personagens para além destes que vamos ver, e na primeira cena vão aparecer bebês de 6, 7 meses, portanto alguns não conseguem sentar-se sozinhos, não conseguem falar decididamente, e vai-lhes ser apresentada uma cena com dois bonequinhos, não sei se estamos já... Não, daqui a pouco vamos vão aparecer dois bonecos, em que dois cãezinhos iguais, e no meio, no centro, vai aparecer um gatinho que vai tentar abrir uma caixa cheia de brinquedos. Na primeira cena, o gatinho tenta abrir e um dos cães vai ajudá-lo, depois o pano corre e na segunda cena o cãozinho que está do outro lado vai dificultar-lhe a vida e não o vai deixar abrir. E vamos ver o que é que acontece então vamos com os bebês. Ver o que é que acontece com os bebés de cerca de 6 meses, não é? Portanto, aqui está a ser montada a cena, não é? Estes bebés têm 6 meses, 6, 7, são vários, estão a exemplificar. E, portanto, a cena é aquela... Na primeira cena há uma ajuda e, portanto, é o bom. Exatamente. Ainda não está a aparecer. Ok. Está ali o gatinho a tentar abrir a caixa com alguma dificuldade. Então, dois cãezinhos semelhantes. Eles vão variando as cores das t-shirts, portanto, para não haver enviesamento. Este ajuda. Este ajuda. Certo. E agora, na segunda cena, ele vai tentar abrir e aquele prazo não deixa abrir a caixinha. Portanto, o um bom ajuda e o outro o mau. A verdade é que depois, quando ao bebê lhe é oferecida a possibilidade de ele escolher entre um e o outro, 3/4 dos bebés fazem isto. A investigadora não sabe qual é o que fez papel de bom nem de mau, portanto não podem enviesar com o olhar, nem... E são dados os dois. E 3/4 dos bebês pegam naquele que fez o papel de bom, demonstrando claramente que eles têm a noção do que é o certo e o errado. Mas para além disso, e o vídeo que vai aparecer a seguir, tentou-se fazer isto com bebês ainda mais pequeninos, bebês com 3 meses, que não têm ainda a capacidade de coordenação olho-mão desenvolvida, portanto não conseguem fazer aquilo que aqueles de 6 meses faziam, que é alcançar. E então o que é que se faz para perceber qual é a preferência do bebê? Mede-se o tempo
tempo do olhar. Estamos a falar em segundos Aham. e, portanto, nós vamos ver que na segunda cena o que vai acontecer é que os bebês vão olhar mais tempo, ou seja, eles ficam cerca de 5 segundos a olhar para aquele que faz o papel de mau e cerca de 33 segundos a olhar para aquele que faz o papel de bom, demonstrando-nos assim sim. que preferem E é um vídeo também que podemos E é o vídeo também, ver. que está Ok. aí Vamos tentar, com então, os mais pequenininhos. espreitar. Agora São são estes. os mais Ou seja, estes não pequenos. sentam, alguns não gatinham, Estamos a falar de 3 meses, não é? de 3 meses, mas já mostram a sua preferência. Acima de tudo, mostram algumas, aquilo que nós chamamos de algumas qualidades cá está. morais, que os bebês ainda muito E eles não pequeninos têm ainda a capacidade de falar levar a mão de- para escolher, não é? Não, mas eles ficam Mas em média de claramente, 33 segundos. claramente a olhar. Preferem o bom. Muito bem. Não é? Portanto, com este estudo, de facto, começamos já por perceber que muito pequeninos os bebés conseguem já ter uma noção do bom e do mau. O Não é? que são ideias muito complexas, não é? Porque estamos Claro. a falar de moral, de coisas que à partida pensaríamos que bebês tão pequenininhos não conseguiriam Uhum. distinguir. Portanto, efetivamente passam-se coisas muito interessantes dentro da cabecinha deles, não é? Portanto, para os pais há que ter muito cuidado. Porque verdade. para além desta capacidade, e podemos avançar neste espaço, os bebés, segundo tive acesso, leem nos lábios. É? É verdade. Ou Então. seja, até mais ou menos cerca dos 6 meses, os bebês têm uma preferência por o olhar e, nomeadamente, quando estão, por exemplo, na mama, eles focam o olhar da mãe, ou quando estão com o pai, focam o olhar da mãe do pai, e fazem essa relação através do olhar. Curiosamente, eles focam melhor, ou seja, no início a visão é um bocadinho turva, eles não conseguem olhar para uma coisa aqui próxima e uma coisa muito distante sem desfocar, mas curiosamente a distância de foco ideal é a distância que vai da mama à cara da mamã. Portanto, essa é a distância ideal que permite a tal vinculação. A partir mais ou menos dos 6 meses, os bebês deixam de se centrar tanto nos olhinhos e passam a centrar-se mais na boca. Ou seja, o que eles estão a fazer é que até os 6 meses são considerados cidadãos do mundo. Qualquer bebê conseguiria falar qualquer língua. O que é que o cérebro está a fazer? A registar em termos de frequência o som que ele ouve, os sons que ouve. E, portanto, essas frequências são registadas em termos de caminhos entre neurónios, entre ligações de neurónios. A partir dos 6 meses, o que vai acontecer é que eles, para além de ouvirem o som, vão tentar olhar para a boca para perceber como é que as palavras se dizem. Portanto, nós não os ensinamos a falar depois do ano, quando eles dizem as primeiras palavras, É mas desde sim, logo, não é? muito cedo. É desde logo. Significa também que é muito proveitoso para um bebê que esteja exposto a mais do que uma língua. Por exemplo, os bebês que têm a possibilidade de ter lares bilíngues são bebês que mais tarde vão falar com muito mais facilidade a língua estrangeira. Nós teríamos muita dificuldade agora em aprender japonês, por exemplo. Sim, eu pensei que isso poderia causar-lhes alguma confusão inicial. Não, e é fácil de perceber. Se eu imagino, por exemplo, eu tenho várias formas de dizer a mesma coisa. Eu posso dizer água e mostrar o copo com água, posso dizer bumbum, ou posso dizer Isso não se deve dizer, aguinha. Antigamente pensava-se que não. Hoje em dia a ciência diz-nos que o chamado babbling, que é o falar em tom de bebê, o bebênhês, é produtivo e está correlacionado com o maior vocabulário aos 3, 4 anos de vida das crianças. Portanto, deve-se falar, acima de tudo. Bem. E amplificar muito o vocabulário. Muito. E para a mesma coisa, várias palavras, descrição o mais completas possível. Não pensar que os bebês não percebem e não estão a ouvir. É muito ao contrário. Estão a registrar tudo. Essa é que é a questão também importante. Eu não sei se vamos ter tempo para abordar todas estas questões, mas vamos continuar só com mais esta questão, que é os bebés são excelentes detectores da treta. Verdade. Então, portanto, não convém estar ali a inventar muito, não é? Exatamente. Não pensem que conseguem enganar, porque a propósito de mais alguns estudos, já com mais velhinhos, 9
e 12 meses, há uma cena em que um adulto mostra um entusiasmo fantástico ao abrir uma caixa que não tem nada lá dentro, e noutra cena, e alguns bebês estão expostos a essa cena, outros bebês estão expostos a uma cena em que o adulto mostra um entusiasmo, mas de facto existe lá um boneco, uma coisa que seria atrativo para os bebês. No segundo momento, os primeiros adultos tentam carregar num interruptor com a cabeça para dar luz, que seria algo estranho, mas pronto, que os bebés estão a aprender, por isso claro, é tudo possível. E o que acontece é que os do primeiro grupo, em que eles mostrou aquele entusiasmo sem nada na caixa, não tentam ir com a cabeça deles lá acender a luz, mas os segundos sim, ou seja, os segundos confiam naquele adulto porque acharam que aquela reação tinha sido razoável e, portanto, confiam que de facto aquele interruptor se acenda com a cabeça. Sim. Eventualmente teríamos um vídeo para mostrar a esse propósito, não sei se não, acho que não havia este vídeo. Não temos. De qualquer forma, eu vou deixar ainda este tema em aberto para que na próxima semana possamos de novo abordar esta questão. Muito curiosa a propósito das fantásticas capacidades dos bebés. E em jeito de conclusão, Clementina Almeida, gostaria que deixássemos um rodapé a propósito daquilo que hoje falamos e que tem a ver com a percepção do bom e do mau, primeiro, não é? Ou seja, algumas isto no sentido morais. de que os educadores, os pais, tenham bem a noção quem têm pela frente, não é? Sim. E que tudo o que estão a fazer está já a produzir efeito. A produzir efeito. Sim. Ajuda Aliás, a formar, não é? Costuma-se dizer que, por exemplo, as crianças não aparecem com dificuldades de aprendizagem na primeira classe, nem no pré-escolar. É um longo caminho até lá e, portanto, tudo aquilo que é feito no primeiro ano, embora pareça que não prestamos muita atenção, ou seja, prestamos mais atenção a se estamos a fazer os deveres da forma correta ou se estamos a obrigar a fazer isto ou a não fazer aquilo, mas, na verdade, tudo aquilo que se faz no primeiro ano é que vai ser a fundação daquilo que vai acontecer para a frente. Claro. Portanto, uma criança não chega à primária com dificuldades, as dificuldades já vêm de trás e, portanto, se calhar em nota de rodapé é muito importante este primeiro ano, é muito importante a relação dos pais com o bebê, ou seja, não o ficarem a olhar sempre para a televisão, como acontece muitas vezes, porque a televisão não reage e a cara da mãe e do pai reage, não é? E, portanto, promover algum tipo de estimulação no sentido de mostrar experiências novas. Muito bem. Muitíssimo obrigado, doutora Clementina. Já sabem que todas as sextas-feiras temos este espaço, Génios com Chupeta, com a doutora Clementina Almeida. Podem saber mais no Facebook, por exemplo, do For Babies, em www.facebook.com/We Do Care For Babies. Estão, de resto, os endereços no ecrã para que possam saber mais. E para a semana voltamos então a abordar esta questão das fantásticas capacidades dos bebés, ainda no primeiro ano de vida. 37 minutos depois das 11, a doutora Clementina faz parte desta equipa fantástica do programa Grandes Manhãs, que agora, atenção, conta com mais 5 elementos fantásticos.